Olá, boa noite a todos. Vamos esperar aí o pessoal ir chegando. Vamos ver, já vou chamar a Ilza. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos positivos. Oi, Ilza! Oi, amada. Mas você não entrou lá? Oi, Dê! Oi, Ilza, você não entrou igual aquela vez que a gente tinha combinado? Oi, oi, queridos, tudo bem? Ilza, boa noite, Dê. Obrigada pela presença. Fico lisonjeada. Boa noite, queridos. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos positivos e a influência deles para a nossa saúde mental, né? O que a psicologia positiva fala a respeito? Vai ser bem legal. Vamos ver se a Ilza consegue entrar aí, que eu chamei, mas deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Não tá. Ilza, você tá me escutando? Ah, entrou. Oi, querida! Tudo Oi, bem? Ana. Tudo bem? Conseguiu? Que bom! Bom demais, menina. Muito obrigada pela Ma- paciência. Imagina, imagina! Então, estamos todos aprendendo aqui, né? Eu falo que não tem como aprender se a gente não fizer, né? E faz parte aí. Você entrou rapidinho até, né? Achou rapidinho aí onde é que entrava. Tá tudo certo. Ilza, querida, a gente vai então se apresentar, eu vou me apresentar, porque né, vai aparecer nos dois Instagrams aí a nossa live. Então, vou me apresentar e depois você se apresenta, tá bom? Eu sou a Juliana Cristina Balbo, sou analista judiciária do TRT12 e analista interventora de forças de caráter, inteligência positiva, sabotadores mentais e especialista em liderança positiva também. Né, foram outras formações assim que né, agora não convém dizer. Mas também sou mentora, né, escritora duas vezes best-seller, com meus livros aqui, um deles é a base da minha mentoria, Método Mergulho no Flow. Caiu aqui as canetinhas. Conheci a Ilza, né, no nosso curso de formação em psicologia positiva, né, Ilza, com o nosso professor querido Helder Camei, que trouxe aí a psicologia positiva para o Brasil. Enfim, e você, Ilza, por favor, se apresente. Então, eu sou Ilzamara Alencar, sou agente do florescimento, né, da felicidade e florescimento humano. E vou falar um pouquinho das minhas forças mais altas, né? Uma delas que aparece muito no meu teste VIA, que é o humor. Essa força me ajuda a lidar com situações do dia a dia para se tornar mais leve. Eu tento sorrir, encontrar coisas engraçadas, mesmo nas situações estressantes. E isso é um antídoto para mim, para minha fibromialgia. Uma outra força que eu valorizo muito é a espiritualidade, e o que eu pratico desde que eu era adolescente. Um dia desse, né? Aham. Vamos fazer o trabalho voluntário de ajudar as pessoas a aprender sobre a Bíblia, e eu valorizo muito. E uma das forças, Ju, que as pessoas observam muito em mim, e elas comentam comigo, que é a do amor, né? Que Ai, que é legal. eu tenho muita facilidade de demonstrar e receber amor. E algumas pessoas falam que veem no dia a dia, né, que convive. E é algo que me traz muitas emoções positivas, que é a generosidade, poder ajudar as pessoas. E Ai, que algo legal. que ajuda demais também, que é uma das minhas forças principais, que é a gratidão, né? Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, né? Essa oportunidade de estarmos juntas, agradecer a Deus, né? A nossa família também,
os amigos que nos apoiam. E Aham, com certeza. né, professor Helder, né? E o É professor verdade. também, Paulo de Tarso, que foi através dele que eu vim a conhecer a psicologia positiva. Ai, E que aí, legal. você, né, que trouxe esse convite. Tá, obrigada. Estamos juntas, né? O pessoal também, eu agradeço demais o pessoal que está presente aí, o pessoal que for assistir depois também. Mas é sempre legal, né? Eu agradeço demais o pessoal que fica presente, porque nos dá mais ânimo aí de falar sobre tudo. Adoramos receber, né, perguntas para que a gente vá respondendo durante a live, gente. Fiquem à vontade de fazer perguntas e comentários, eu vou amar receber. Né? E então, falando em forças de caráter, então eu vou falar algumas minhas também, né? Que eu achei bem interessante, eu também tenho que lembrar de fazer isso. A minha primeira, gente, é o amor ao aprendizado. Quem me conhece sabe que eu sou a doida dos cursos online. Tipo assim, eu não só gosto de dar aula, quanto eu amo estudar. Amo estudar. Eu estou sempre com fone de ouvido, né? Escutando algum curso, lavando louça, arrumando casa, né? Sim, se eu não estou trabalhando, eu estou escutando, né? Salvo os momentos que eu paro assim para dar total atenção para o meu filho, fazer um mindfulness, né? Mas a perspectiva, a percepção da beleza e excelência, enfim, mas o amor ao aprendizado realmente é o que pega ali, né? O primeiro. E eu falo que assim, eu tenho que tomar cuidado porque a maioria das mulheres, né, pelo menos assim, a fama, né, das mulheres é que gasta com sapato e bolsa. Eu gasto com curso. Eu tenho que tomar cuidado para não me endividar com curso, sabe? Mas enfim, né? E aí a gente acabou separando, gente, esse assunto de relacionamento positivo, né? Justamente para a gente falar da importância, né, Ilza, dos relacionamentos na nossa saúde mental e como que eles influenciam na nossa vida geral, inclusive no trabalho, né, no casamento, nas amizades, enfim, em todos os relacionamentos. E tem umas, não, a gente vai dar algumas dicas aí, né, da psicologia positiva de como você melhorar, inclusive, os relacionamentos, né, que sejam, que eu falo, né, Ilza, tipo, a gente sempre vai ter algum problema, né, com relacionamento. Eu mesma tenho vários, né, só que eu falo assim, quando as pessoas querem que dê certo, né, seja amizade, seja casamento, seja relacionamento, seja de família, né, quando querem que dê certo, quando não tem, assim, traição, enganação, mentira, né, aquela coisa, assim, exagerada, né, que não dá para consertar, tem que ir realmente cada um para um canto, dá para consertar de forma muito legal, né, com a psicologia positiva, que tem uns exercícios, assim, para as pessoas relembrarem as forças dos outros, né, que é muito, muito interessante mesmo. Enfim, e aí eu estava lembrando aqui, né, Ilza, né, eu não sei se você pensou em alguma coisa agora para o começo, mas eu até separei aqui aquela frase do Christopher Peterson, que foi, junto com o Seligman, eles foram um dos pioneiros da psicologia positiva, e ele falou aquela frase, Other People Matter, que foi muito usada, inclusive, na política, né, nas políticas todas aí. Só que o que ele quis dizer com isso, né? Que a psicologia positiva poderia ser resumida em até apenas três palavras, tipo, as outras pessoas importam. E por quê? Qual é o significado disso, né? Descobriram, antes disso, o Seligman tinha falado da tríade da felicidade autêntica, ou seja, para ser feliz autenticamente, a gente precisaria de uma tríade, no pilar, né, de três situações: vida prazerosa, engajada e significativa. E aí eles estudando, perceberam que não bastava também só isso. Para ter o florescimento da pessoa, né, para que a pessoa ainda usasse todo o seu potencial né, nesse mundo, a pessoa precisaria ter cinco pilares. Hoje já tem até seis, né? Mas seria o PERMA, né? A gente fala o PERMA mais H, né? Ou PERMA mais V. Mas o que significa isso? São o P de Positive Emotions, né? Emoções positivas. Que nada mais é que a vida prazerosa, né? O E seria a vida engajada,
O R seria o relationships, que são os relacionamentos positivos, né? O meaning é a vida significativa, né? Ou seja, a gente fazendo alguma coisa boa pro mundo. O engajamento, né? O engajado, a vida engajada, é aquela que a gente usa nossas forças de assinatura, como a Ilza falou, né, Ilza? Ela já começou a se apresentar com as forças de assinatura. Quando a gente sabe quais são as forças de assinatura, a gente tem uma baita de uma ferramenta na mão para que a gente seja feliz, porque a gente já consegue se direcionar para atividades em que requerem isso, né? O uso delas. E o A seria o achievement, né? Que é a realização do que você se propõe a fazer. Fora isso, agora tem o H, né? Que é a saúde, né? Seja ela física ou mental. E, na verdade, esses 5 aqui, a pessoa fazendo 5 já dá uma boa melhorada no H, né? Você não concorda, Ilza? E é interessante, assim, que para o pessoal que não conhece ainda, né, Juliana, a psicologia positiva, nos estudos, a teoria do PERMA é um dos principais deles, né? E interessante que o Martin Seligman, junto, que até o do professor Helder nos ensinou, né, que foi a ideia do Christopher Peterson, acrescentar os relacionamentos positivos, né? Para que a gente possa ter esse florescimento, esse potencial, que o Matt Seligman até faz a referência da botânica, né? Como nós, como seres humanos, como se fôssemos sementes, mas que nós temos um potencial de crescimento. E aí vem o acrônimo PERMA em inglês, né? Que a Juliana falou toda chique aí, né, Juliana? E é interessante que entre esses está relacionamentos positivos. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, Juliana, como que o impacto dos relacionamentos positivos tem de benefício na saúde mental, né, emocional e até mesmo física. E até os estudos mostram a questão da longevidade de pessoas que têm esses relacionamentos positivos. Então, é muito interessante, né, porque como diz, né, o Peterson, nós não podemos ser felizes sozinhos, então precisamos de outros. Então, É, como desenvolver esses relacionamentos? Aí a gente vai dar umas dicas. é verdade. Não, porque o ser humano é um ser sociável, né? Ele não fica feliz sozinho. Por quê? A gente precisa desse sentimento de pertencimento porque somos a espécie, né, o ser mais dependente que existe, né? Tipo, um cavalinho nasce, ele já nasce de pé, né, praticamente, ele já levanta ali logo depois que nasce. Nós ficamos ali um ano para caminhar e olhe lá, né? Então, assim, nós somos muito dependentes, tanto que até a virtologia fala que o orgulho, inclusive, né, o orgulho, a arrogância, e tal, vem justamente desse desejo de ser importante. E por que esse desejo de ser importante? Porque se você sendo importante, se sentindo importante, as pessoas vão querer, né, te admirar. E se você sendo admirado, você vai estar pertencendo a um grupo, né? E por isso vai estar mais seguro para não morrer, né? Então, assim, isso tudo é lá do sistema límbico, né? E o sistema, o tronco, né, cerebral ali mais primitivo que temos, né? E, enfim, e aí essa questão do relacionamento e da psicologia positiva mostra que a gente não pode realmente se afastar dessa necessidade que a gente tem de ter relações, né, relacionamentos e positivos, porque se tiver negativos, também influencia para tudo de ruim, né, gente? Tipo assim, um relacionamento abusivo, tóxico, seja ele de amoroso ou de familiar ou de amizade, pode te levar à ruína, né? Porque diminui a autoestima, diminui a autoconfiança, né? Você vai começando a desacreditar em você mesmo, você perde a total crença naquilo que você pensa, naquilo que você pode, né? Inclusive tem muito a questão do trauma de infância, né? O quanto isso acarreta no trauma, o trauma de infância para a vida adulta, justamente por isso. Se os relacionamentos, mesmo com os nossos tutores, não forem positivos, a gente, né, se ferra, né? Agora, se forem positivos, eles só potencializam ainda mais os nossos benefícios, o que a gente tem de bom, né? O que a gente veio para esse mundo mesmo para fazer.
Até eu separei aqui um pouquinho, Isa, eles comentam, né, o Christopher Peterson com o Seligman, descobriram que relações positivas têm um aumento de felicidade, redução de estresse, maior resiliência, melhora do bem-estar geral, né? E esse senso de pertencimento. Agora, uma coisa que eu achei muito, muito interessante, deixa eu pegar aqui que eu fiz um resuminho aqui, né? Que até o nosso prof, né, trouxe como informação, descobriram em estudos, né, científicos, tudo que a gente vai falar aqui tem base científica, gente. Foi testado com muitas pessoas, né, no mundo inteiro, inclusive. Fizeram várias pesquisas com vários grupos de pessoas e descobriram que nossa relação, seja ela positiva ou negativa, influencia até terceiro grau. O que significa isso? Então, assim, a gente não influencia só o nosso amigo, e o nosso amigo a gente influencia muito mais. Agora, o amigo do amigo, Juliana. o Lucas, dá um grito aqui, deixa eu só ver. Vai falando aí, Zil. Conforme a Juliana estava comentando, essa influência que nós temos sobre outras pessoas, até nós aprendemos com o professor Helder, a influência de 15% sobre nossos amigos. E aí até ele lembrou sobre a questão da nossa responsabilidade que nós temos de poder influenciar os outros para o bem ou para o mal, né? E ele lembrou, até que o professor ele lembrou da questão das mães, né, que ficam morrendo de medo quando os filhos começam a andar com gente que não é bom, né? Então, mostrando a importância até que a neurociência deixa claro dos neurônios espelho, que nós temos essa questão, né, de nos espelhar em outros. Então, quando a gente tem relacionamentos positivos, isso traz uma influência tão positiva na nossa felicidade, um impacto tão grande, e nós podemos também impactar outros. E nossa, e aí esse terceiro grau, então, seria assim, você influencia, inclusive, o amigo do amigo do amigo, né? Até o amigo do amigo do amigo é influenciado por um ato teu, né? Por um estilo de vida teu. Então, isso influencia, inclusive, assim, para fumar, ou para beber, né? Ou para se exercitar, ou para ser vegano, por exemplo, né? Tipo, tudo isso são influências que a gente pode dar ou receber. Né? Então, olha a importância que tem a gente escolher realmente e cuidar da nossa ambiência, né? Tipo, não adianta a gente. E essa história de, não, eu sou forte, eu já fui muito disso, de pensar, eu sou forte, né? Eu não vou me influenciar, né, pelas pessoas, pelo que as pessoas falam de ruim para mim ou alguma coisa assim. Gente, não adianta. Tipo, pedra mole, aliás, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tipo, você todos os dias ouvindo coisa que não é legal, você vai acabar reduzindo a tua força até o momento que você se perde de você mesmo, né? Então, assim, cuidar muito, muito dessa ambiência, desses relacionamentos, porque realmente é primordial o relacionamento na nossa vida. E até, né, separei aqui o que o prof falou e essas pesquisas disseram, descobriram que para a gente, já falei até em outros momentos, que para a gente se sentir feliz, a gente tem que ter pelo menos 3 pensamentos positivos para um negativo. Por que isso, né? A gente acaba tendo o amor, eu falo que o cérebro garra amor, né, no pensamento negativo, porque ele quer nos proteger para não cair novamente na mesma situação. Então, por isso que a gente fixa mais o pensamento negativo. Só que a gente não pode ficar só com pensamento negativo, senão a gente vive uma vida muito ruim, né? E isso prejudica, inclusive, nossa saúde mental, física. E então descobriram que a proporção de 3 para 1 já é onde dá o up, né, para a pessoa realmente se sentir feliz. E descobriram que para o casamento isso precisa ser de 5 para 1. Olha só que situação, gente. Como o casamento realmente é uma coisa difícil, né? Um relacionamento difícil. Tipo, já é difícil a gente ficar no 3 para 1, imagina a gente ter que, né, manter ali o 5 para 1. Pensamento 5 pensamentos positivos para 1 negativo. Senão as pessoas começam a não se sentir tão felizes no casamento, né? Isso foi um estudo, inclusive,
na Universidade da Califórnia, ó, Shelley Gable, né, o nome da cientista, em 2006, descobriram que o que mais deixa as pessoas felizes no casamento, inclusive, é ver que o outro ficou mais feliz do que a gente mesmo com as nossas conquistas, né? Com o que a gente está feliz. Então, assim, eles perceberam que até assim, ver a outra pessoa tão feliz ou mais que a gente faz tão feliz. E ao contrário, né? Aliás, isso faz mais feliz do que ver que a pessoa tipo assim, ficou triste por uma coisa triste que nos aconteceu, né? Agora, se aí a gente até estava estudando, né, Ilza, a questão da resposta, né, construtiva, ativa ou passiva, ou destrutiva, ativa ou passiva. Quer falar alguma coisa sobre isso, Ilza? Eu achei interessante, antes de entrarmos nesse ponto, né, Juliana? Aham. Naquela personagem que o Martin Seligman fez para o Christopher Peterson, né? Sobre essa questão que a gente não é feliz sozinho. Aí eu achei tão interessante essa frase, né, que ele até comentou, que se nós tivéssemos, né, um bom amigo ou uma pessoa amada, que ela fica feliz, entusiasmada quando a gente consegue, né, algo, isso traz uma alegria imensa. Então, imagina, né? A pessoa ficar feliz mais do que a gente. Olha que presente, não Que tem preço. bênção, né? E realmente é algo de grande valor, né, Juliana? Ter É. esses relacionamentos positivos, porque tanto a pessoa vai se sentir feliz, como vai nos proporcionar também a mesma felicidade. Sim, nossa, assim, eu já me vi em situações bem assim, tanto dessas, né, de positiva quanto destrutivas, né, nos relacionamentos. E, inclusive, essa questão, né, que ele deu os exemplos, né, por exemplo, gente, o que que seria uma resposta construtiva, né, ativa ou passiva, e etc e tal. Tipo, a pessoa chega contando, né, uma coisa bem alegre, né, pro cônjuge, e aí, por exemplo, né, ele até deu o exemplo, o prof deu o exemplo, né, tipo, uma promoção no trabalho, né, nossa, né, amor, cheguei, olha, fui promovida hoje, né, e aí o cônjuge vira para ela, parabéns, né, que legal, né, tipo aquela coisa assim, tipo, tá bom, né, tipo, isso aí é construtivo passivo, a pessoa tá feliz, mas nem tanto, né, aquela coisa assim. Aí se a pessoa chega, nossa, que máximo, né? Olha, que legal, você merece, é isso mesmo, né? Você só vai dar muito certo, que não sei o quê. Isso é uma construtiva ativa. Agora, gente, uma destrutiva passiva, aliás, ativa, seria aquela assim, também, né? Ainda bem, até que enfim, né? Tipo, todo mundo já tinha sido, só faltava você, né? Então, tipo, já bacalha com a pessoa, né? O astral da pessoa já vai por água abaixo. Agora, o que eu acho pior e que eu vi que a maioria também acha pior é aquela que é destrutiva passiva. Qual é essa, gente? A pessoa chega, né? Oh, meu amor, fiz, né? Consegui um tal negócio, fui promovida e tal. A pessoa simplesmente ignora o que você falou, né? E já vai para outro assunto. Comigo já aconteceu muito, mas muito, né? Essa situação, de eu chegar contando uma coisa, não sei o quê, a pessoa virar, e essa louça aqui, né? E essa louça aqui, não vai lavar? E tipo, a pessoa já estava em casa, já devia ter lavado a louça, entendeu? Mas assim, só pra humilhar mesmo e deixar baixo astral, já que eu tava muito astral, né? Então, assim, a importância disso num relacionamento, né? E perceber essas nuances, né? Porque isso aí não é com o passar do tempo. Você percebe ali no começo, essas risadinhas, né? Ou a pessoa até numa amizade, você vai contar uma coisa legal, ou aconteceu alguma coisa legal que a pessoa tá sabendo que aconteceu, e a pessoa finge que nem tá sabendo, né? E tipo assim, fala de outros assuntos assim, nem fala. Tipo, é muito legal a gente perceber tanto nos outros, para que a gente não fique em relações abusivas e que não sejam legais, quanto a gente também responder, Isso. né? Para ver se a gente também não está respondendo dessa forma, né? Se policiar também, se não está, né? Tipo, não desdenhando, porque, né? Isso aí faz porque a pessoa é maldosa mesmo. Mas às vezes a gente está ali na correria
não dá muita atenção, né? E já parte para outro assunto, mas você tem que dar atenção, né? É muito importante a gente ter essa escutativa, né, Ilza? É verdade, Juliana. Sabe que eu até encontrei um exercício no livro Florescer. Para quem não conhece, né, essa capinha dele. Aham. Não, e é tão interessante, É uma porque Bíblia nossa, né? nesse livro Florescer tem até um exercício que nós podemos até ensinar, né, para o pessoal que não conhece, sobre essa questão da resposta ativa construtiva, porque ela é tão importante para fortalecer os relacionamentos, né? E eu achei interessante que algumas frases que a gente pode utilizar quando a pessoa. Aqui o Martin Seligman, ele ensina um exercício assim, que é para a gente ficar durante a semana prestando atenção. E aí, à medida que nós vamos conversando, ouvindo a pessoa, presta atenção no que a pessoa está contando. E quando ela contar algo, né, que é algo bom, que ela conseguiu, aí a gente já dá aquela resposta ativa, construtiva. Que maravilha! Fantástico! Amei! Você arrasou! Né? Tem que ter esse tom, né? Empolgado junto, né? Para demonstrar, né? Entusiasmo. Porque aquela assim, ah, que legal, né? Tipo assim, Isso. E aí ele fala, né, que além da questão do jeito, né, das palavras, também o jeito de falar, né, aquela o empolgação, aquele tom de entusiasmo, voz muda muito, né? isso, que mostra que a pessoa ela se importa, né, Juliana? E aí ele fala que é importante a gente fazer disso um treino. Não é Sim, fácil. Então, é um exercício para a semana de prestarmos atenção. E à medida que tivermos oportunidade, darmos essa resposta ativa e construtiva. Se fizermos sim. disso um hábito, né, Juliana? Com certeza isso vai fortalecer muito nossos relacionamentos e vamos ter esses relacionamentos positivos, né? Que é o tema aqui do Sim. nosso assunto de hoje. É. E sabe que assim, uma coisa que eu fazia, hoje eu percebo que eu fazia, né? Tipo, além da carência, né, de querer atenção sem nem perceber, a questão assim, às vezes a pessoa que é muito ansiosa, né, fica naquela coisa assim, tipo, ai, eu também, querendo contar logo que também, né? Tipo assim, para mostrar para outra que, né, você tá ali junto com ela, tipo, empolgado igual, né? Mas muitas vezes, com essa empolgação tua de lembrar uma coisa tua, você acaba atropelando o que a pessoa está contando, né? Então, assim, eu já fiz muito disso, né? Hoje eu me policio muito, assim, eu me seguro. Eu falei assim, na hora que eu começo a ter vontade de falar, assim, igual aquela criança, né? Meu filho faz muito disso. Tipo, eu quero falar. Tipo, calma, respira fundo, escuta, né? O que a pessoa está falando, se importa, né? Tudo com o que a pessoa está falando, para depois você falar também, né? Aí vai ser legal, aí comemoram juntos, né? E tudo mais. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes vai na empolgação mesmo. E você acaba atropelando o que a outra está falando, né? E aí não deixa a outra curtir o momento dela, né? Do astral dela, assim, né? E de repente fazer assim, tipo, um dia deixa o outro contar, né? A gente curte junto só o que o outro fez, o outro dia curte junto só o que né, o que anterior fez, enfim. Realmente um hábito muito legal. Aí ele até fala, né, tipo, pra gente tomar cuidado pra não colocar o não, o mas, o Porém, porém, né? Tipo assim, mas, porém, não adianta falar nem mais nem porém, né, gente? Nem nada que seja nem todavia, nem no entanto, né? Tipo, não adianta mudar, né? Tipo, comemorar e ó, show, né? Tipo, até tem muito disso também, né? A pessoa compra um carro, vai contar pro amigo, pô, comprei aquele carro, cara, né? Olha que legal, tô feliz, não sei o quê. Aí o cara, olha, mas cuidado, né? Putz, eu já tive esse carro aí, ó, putz, deu não sei quantos problemas aí, né? Não sei o quê. Ou a pessoa fala que vai viajar, né? Putz, esse lugar aí, olha, toma cuidado que, nossa, mas toma cuidado porque eu já fui assaltado, né? Só fala a desgraça do lugar. Então, assim, tomar esse cuidado, né? Por mais que você, às vezes, queira alertar a pessoa, mas não é o momento. Né? Então, assim, de repente ela fala, né, naquela empolgação e tal, deixa ela curtir aquele momento, deixa ela curtir a ocitocina ali, né, que do hormônio do amor aí, da empolgação toda, nós vamos né? comemorar juntos, né, Juliana?
Exatamente. Né? É tão bom a gente comemorar o que os outros fizeram de bom e tem de bom, né? Eu falo assim, só consegue comemorar as conquistas alheias as pessoas que são bem resolvidas, né? As pessoas que não são bem resolvidas, que têm muita insegurança, né? São invejosas e as invejosas são inseguras, né? Por isso são invejosas. Tem muito disso, né? Elas não aceitam, assim, elas se sentem ofendidas, se sentem bravas, né? Ficam mal ao ver o outro feliz, né? Eu já me vi nessa situação também em relacionamento, horrível isso. Tipo assim, eu tinha que segurar e não contar uma felicidade minha, porque a pessoa ficava assim, dando patada. E o contrário era pior ainda. Tipo assim, se eu tivesse feliz, meu Deus, assim, ó. Aliás, se eu tivesse triste, né? A pessoa ficava cantarolando pela casa, assim, como se tivesse ganhado na loteria, sabe? Então, assim, você vê que você estava morando com o inimigo, né? Então, assim, aí que você vê, você fala, nossa, né? Tipo, e sem falar nada, né? Tipo, simplesmente pela reação da pessoa você percebe. Isso acontece com amizade, acontece com família, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado de ver mesmo. E muitas vezes a gente vem para mudar ciclos, né? Tanto de amizades, quanto de família, quanto né, de relacionamentos, vem para realmente evoluir, né? E a gente não tem como obrigar as outras pessoas a evoluírem também, né? A gente pode evoluir, nós mesmos evoluirmos, né? E de repente, com exemplo, a outra pessoa também queira fazer o mesmo. Agora, não adianta a gente ficar esperando que o outro faça, né? Só porque a gente quer. Não adianta, né? Tipo, é impossível, né, Isa? Menina, você comentando sobre isso, até nos estudos, né, tem demonstrado a importância de darmos essa resposta ativa e construtiva, até mesmo para as crianças, né? Às vezes, né, igual você tem o Lucas, eu trabalho também numa escola, e como faz diferença até na questão intelectual, quando Claro, você dá resposta ativa, construtiva, a criança fez ali um, às vezes parece uma coisa simples, né? Aí você arrasou, muito bem, né? com E causa certeza. um impacto tão grande. E quando eles observam o nosso exemplo, como você comentou, eles também vão aprendendo a fazer isso. E a gente Sim. não imagina como que o poder, né, da nossa resposta ativa e construtiva pode ter sobre as crianças, né, Juliana? Muito, muito, né? E, tipo assim, é a nossa formação, né? A nossa infância é a nossa formação de personalidade. Inclusive, gente, a nossa personalidade é formada pelo nosso temperamento, né? Lá, sanguíneo, melancólico, né? Colérico e o fleumático, junto com as forças de caráter. E junto com outras coisas, mas principalmente temperamento e forças de caráter. E as forças de caráter são construídas em razão disso que a gente foi, né, aprendendo na infância, inclusive desde da gestação ali, né? A gente vai aprendendo durante a vida, principalmente na infância e adolescência. Então, olha a importância gigantesca para a humanidade, né, e para a formação da pessoa, a gente tomar esse cuidado que a Ilza bem lembrou aí, da gente cuidar dos nossos filhos e cuidar do que fala, né? Muitas vezes fala assim, tipo, né? Eu era tratado de qualquer jeito e não morri. Eu falei assim, mas a ideia era só não morrer, né? Tipo, né? Tipo, o objetivo era só não morrer, né? Tipo, era só sobreviver. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos melhorar, né? Tipo assim, você chega falando uma coisa todo empolgado, né? Um desenho todo empolgado, você fala, pô, que massa, né, cara, e tal. Tipo, ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo, né? Até nós, até morrer, a gente vai estar aprendendo, né? Ninguém nasce sabendo. E cada pessoa tem um dom, né? Tipo, uns têm dom de comunicação, outros têm dom para desenhar, outros têm dom para matemática, outros têm dom para biologia, né? E aí vai, né? Então, assim, a gente não pode chegar e falar esse mais, né? Ai, mais, ó, faltou isso aqui, né? Mais, não sei o quê. Tipo assim, a diferença é você tá fazendo uma tarefa, por exemplo, e você falou assim, olha, filhinho, né? Poderia fazer também dessa forma, né? Mudar de repente a forma de falar, né? Em vez de fazer. Claro que muitas vezes, gente, a gente não é perfeito, né? Tipo, pega um dia que a gente também tá cansado, exausto, não sei o quê, e se a gente não pode fazer em outro dia, né? Por isso até a minha briga nas escolas, né?
é justamente essa, assim, eu acho absurdo ficarem mandando tarefas durante a semana e não dar o final de semana para que os pais façam com calma com os filhos, né, as tarefas. Isso aí, para mim, é um erro, assim, sem tamanho, sabe? De mandar tarefa durante a semana que sabe que os pais estão lá na correria do dia a dia, aí vai ter que fazer correndo, sabe? Parece que tem gosto de mandar durante a semana e o pai e a mãe vê o pavor que é da escola, né? Mas não tá, o objetivo aí não está sendo, né, o aprendizado da criança, sim, né, tipo, a meta, né, até eu falo assim, ó, se manda de quarta para sexta, pode muito bem mandar de quinta para segunda, né? E tá tudo certo. Enfim, né? Mas ainda temos aí muito que evoluir, né? E eu até uma coisa que eu estava vendo, Ilza, né, das nossas aulas também, da cultura no trabalho, né, de confiança, né? Não é desse jeito, acho que o professor não pode assistir essa live, não, senão ele vai O começar quê? a cobrar. Imagina, não, tipo, ué, a gente tá aprendendo para isso mesmo. Imagina, Ilza, né? Ele vai A dizer assim, cultura da meu confiança e da felicidade. cliente, né? Não escutei. Tô brincando aqui, doutorado, assim, além de roubar meus clientes, ainda tá querendo Ai, fazer ela. Ilza! Aí é contigo, Ilza. Aí é contigo. Aí é contigo. Eu não posso assistir essa live, não. Foi boa. Não, gente, mas é o seguinte, ó, tipo, descobriram, né, que relacionamentos, porque sempre teve essa questão, né, será que ter amizades no trabalho é bom ou não é, né, para o engajamento ou para a produtividade no trabalho? Aí descobriram que justamente quem tem um ou mais amigos no trabalho, melhores amigos, né, amigos verdadeiros, não só colegas de trabalho, o engajamento aumenta gigantescamente, a produtividade também. E olha só os números que descobriram, né? Além de aumentar a satisfação, né, engajamento, produtividade, segurança no trabalho, reduz o estresse, promove um ambiente mais positivo. E olha o percentual. Sem um grande amigo no trabalho, para começar, perceberam que só 30% das pessoas têm um grande amigo no trabalho. Uma pessoa sem um grande amigo no trabalho, a chance de estar engajado é de apenas 8%. Enquanto que uma pessoa com um grande amigo no trabalho tem uma chance de estar engajado no trabalho, ele sobe para 56%. E a satisfação no trabalho sobe para 50%. Agora, uma pessoa com 3 ou mais grandes amigos no trabalho, a satisfação no trabalho e a chance de estar extremamente satisfeito com a vida, gente, sobe 96%. Olha só né, o quão importante são os relacionamentos também no trabalho. E não só esse relacionamento de, né, tipo, né, a gente não briga, né, no trabalho. Mas essa afinidade mesmo, né, de carinho, de amor, de poder contar fora do trabalho. Né? Isso aí é muito importante. O senso de pertencimento, né? O senso de você até de inovação, melhor inovação, a capacidade das pessoas querendo criar. A satisfação no trabalho acarreta mais retenção de talentos, porque as pessoas não querem ir embora, né? Tipo, eu falo assim, eu amo, né? Com o tempo eu quero me desenvolver e ir para um setor administrativo com desenvolvimento humano e tal, mas eu falo assim, cara, o que mais me dói, né, de querer isso é porque eu amo trabalhar com o meu chefe, com a desembargadora com quem eu trabalho. Eu amo. Então, assim, tipo, eu gosto tanto que eu fico naquela, assim, tipo, né? Eu queria, mas não queria ir, sabe? Assim, tipo, isso acarreta o quê? A vontade de você fazer e dar o sangue mesmo, mesmo você estando lá mal, você quer, né, contribuir de alguma forma. Enfim, e o bem-estar, né? Redução de estresse, ambiente mais positivo, agradável. Olha a quantidade de benefícios que traz a empresa realmente cultuar as relações positivas entre as pessoas. Então, isso pode, inclusive, fazer mais happy hours, né? Mais happy hours, vai lá fazer. Tem uns exercícios, né, Ilza, da psicologia positiva, que a gente faz de dinâmica, que as pessoas, um aponte as forças e virtudes do outro. Isso é fantástico, porque um fica mostrando as qualidades dos outros, né?
Tipo, e mostra, além de ver que o outro vê suas qualidades, força as pessoas a verem o que há de bom no outro, né? E não o que há de ruim. Então, Uhum. isso aí forma um ambiente fantástico, né? De tudo mais. E só para finalizar aqui esse tema, Ilza, eu vi ali, tipo, cultura de confiança, empresas que promovem a cultura da confiança na empresa, não aquela coisa de todo mundo estar querendo puxar o tapete a qualquer momento, que inclusive tem líder que faz isso, né? Tipo assim, não, para ter produtividade, todo mundo tem que estar aqui competindo um com o outro, né? Para que um ganhe mais na meta, que não sei o quê. Isso aí ninguém ganha, só perde, a empresa perde com isso, né? Porque, ó, você vê, a empresa com cultura de confiança, né, que não tem isso tudo aí, tem 74% menos estresse, ou seja, menos chance de ter burnout, inclusive, né, 50% mais produtiva, 78% tem mais engajamento e 56% mais satisfação. E perceberam, olha isso, gente, perceberam que o aumento da receita para essas empresas que têm a cultura da confiança, o aumento da receita gerada por empregado é de 10 mil dólares anuais. Então, olha isso, né? Tipo, isso é comprovado cientificamente, né? Não é com um, dois, três pessoas, não é com 100, não, é com muita gente, né? Tipo assim, é pesquisa científica, né? Cronometrado, catalogado e, né, aniquilado. Quem quiser voar, como diz o outro. É interessante, né, Juliana, que nesses estudos, tanto na família, né, na sociedade, no trabalho, a diferença que faz nos termos, né, esses relacionamentos positivos. Tem um estudo também que eu achei interessante, ele tem até no livro, no Manual do Terapeuta, ali fala na questão de um estudo de 148, né, estudos que envolvia Uhum. mais de 300 mil pessoas, que eles perceberam que quando a pessoa tem relacionamentos positivos, que é aquele que nós falamos no início, né? Você tem uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que fica mais animado, mais feliz do que você quando você consegue algo. Aí fala que você tem a chance aumentada 50% de longevidade. Olha só. Olha que legal. Imagina 50%. Olha a importância de relacionamento positivo para a nossa saúde, né, cara? É impressionante isso, né? Aí mostra a nossa necessidade de pertencimento mesmo, né? De cuidado, de se sentir amado, de se sentir cuidado, né? Bom, tanto que, assim, até a virtologia, né? Colocando um pouco de virtologia, eles falam que o maior, né, problema, assim, que causa os transtornos mentais é justamente a pessoa não aceitar, né, que as pessoas não a amem ou que não sejam de tal forma, né, ou que não tenha acontecido tal coisa. Tudo gira em torno dessa questão de querer se sentir amado, né, querer se sentir pertencente, querer se sentir, né, importante para alguém. Né? Então, olha só o quanto o relacionamento positivo é primordial para a nossa vida, né? O quanto a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa ambiência, os lugares em que a gente vai, né? A gente tem que tanto tratar os outros com gentileza, né? Educação e tudo mais, mas não aceitar também ser tratado de forma diferente, né? Então, assim, eu era muito de tratar todo mundo, né? E querendo, achando, né? Eu tinha a soberba de achar que eu podia mudar alguém, né? Tratando a pessoa com carinho. Mas se a pessoa não quer, né? Se ela tem lá os problemas dela, as inseguranças dela e quer só pisotear, o que eu tinha que fazer é cair fora daquele ambiente, né? Tipo, é isso que a gente tem que fazer. Né, quando a gente percebe que aquele ambiente ali não está sendo positivo, né, e está te extraindo, inclusive, o teu pior, né, porque assim, você começa a ficar nesse lugar, você começa a ficar igual, né, para se defender. Então, então vaza antes que você tenha que mudar, que depois para se resgatar demora mais, né? Então é muito importante a gente observar e cuidar, né, desses relacionamentos e realmente perceber se está sendo positivo, se você também está acrescentando na vida da pessoa e vice-versa, né? E não é a questão de utilidade, né, para os demais, é mesmo a questão de curtir, né? Eu tenho umas amigas que eu falo que são como se fossem irmãs, né? E são pessoas que, cara, só delas existirem eu já fico feliz.
sabe? Assim, só de saber que existem pessoas como elas, eu já fico feliz, sabe? Assim, eu já dá aquele quentinho no coração, assim, né? De saber que tem gente desse jeito, sabe? Então, é tão importante a gente ter esse tipo de relacionamento, né? Para nos dar a esperança aí de que realmente no mundo tem muita gente legal, né? Tem as pessoas que são ruins aí que não se acharam ainda, né? Porque eu acredito piamente de que as pessoas, assim que elas se encontrarem, saberem realmente quem são, saberem os seus talentos, né? Para que vieram ao mundo, seu propósito de vida, sua vocação profissional, elas vão deixar de ser assim. Porque quando a pessoa realmente está satisfeita com a própria vida, ela não vai ficar perdendo tempo de fazer mal para os outros, né? Não vai fazer. Só faz mal para os outros quem é muito infeliz, né? Pode até se fazer de não, mas é infeliz, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão, né, Ilza? E você comentando aí, lembrei do livro Florescer, conta a experiência de um amigo do Martin Seligman, né? Que aí a mãe dele, de vez em quando, falava para ele, né? Ô, fulano, né? Você tá de mau humor? Então vai fazer uma gentileza. E a gentileza, né, também entra, né, Juliana, como algo já nos estudos, já com muitas pesquisas científicas, que as pessoas que fazem atos de gentileza, que são gentis, elas conseguem também, né, a questão da felicidade, né, da longevidade, melhora também os relacionamentos, né? Então, Sim. além da resposta ativa e construtiva, quando nós também procuramos ser gentis, né, no nosso dia a dia, nós podemos sentir essa emoção positiva, as emoções positivas. Além disso, nós ainda podemos cultivar relacionamentos positivos com esses Com, atos de gentileza, né? Tem com até certeza. a entrevista que o professor Helder deu lá na TV Cultura, falando sobre a Ah, gentileza, sobre a né? gentileza, é verdade, é verdade. E sabe que tem um exercício também, gente, além assim deles indicarem para que a gente faça assim, tipo, comece a reparar de forma intencional, um dia assim, pega um dia da semana e fala assim, ó, hoje eu vou fazer de forma intencional 5 gentilezas. Né? 5 gentilezas, desde assim abrir porta do carro, né, segurar o elevador para alguém, começa a fazer de forma intencional. Além da gente se fazer bem por outro, a gente começa é contagiante, né? A felicidade e a gentileza é contagiante. Como a gente falou, tipo, a gente vai servindo de exemplos até para pessoas que você nem percebe que estão te olhando, né? Uma outra coisa que eu achei bem interessante também nesses estudos, Ilza, que eu achei fantástico, assim, que eu teve um doutor assim em economia, nessa que é neuroeconomia, que ele fez, gente, ele começou a perceber como ele era casado com uma neuro, né, uma neurologia, um neurocientista, e ele como economista ele foi estudar neuroeconomia, né, para ver qual é a relação, né, das reações neurológicas com a economia, né, das pessoas com o consumo e tudo mais. E aí, nesse estudo, né, ele começou a fazer vários estudos e perceberam que o abraço, né, causa aumento de ocitocina. Então, assim, que é o hormônio do amor, né? Que a gente que é mãe sabe muito bem. Enquanto a gente está amamentando, a gente produz muito ocitocina, inclusive para gerar mais leite, a gente tem lá os sprays de ocitocina. Para fazer o parto de forma mais rápida, é aplicado ocitocina, né? Então, assim, o hormônio do amor é realmente liberado quando a gente abraça as pessoas. Então, até tem um exercício, né? Eles falam para a gente A fazer um meta do exercício. Até eu vou falar aí para vocês, né? Façam esse exercício, ó. Tipo, pega um dia e vou falar assim, ó, nesse dia aqui eu vou, né? Ou pelo menos uma semana, gente. Faz um plano de ação assim de uma semana. Tipo, ó, antecipar de um hoje mês, né, Juliana? ou de um mês, né? Mas assim, ó, para testar, para não já ir chutando balde, né? Para eles realmente fazerem, né? Ou de um dia, ó, começa com um dia, gente, né? Tipo, ó, hoje eu vou abraçar, mas abraçar mesmo, assim, aquele abraço de urso, né? Abraçar pelo menos de 3 a 5 pessoas, né? O ideal é 5 pessoas. Abraça 5 pessoas. E para o casal
eles falam, tipo, o ideal é abraçar aquele abraço de 20 segundos 3 vezes ao dia. Né? Isso aumenta a ocitocina gigantescamente, e a ocitocina é o hormônio da conexão. Né? Por isso que a mulher, na hora do parto e na hora da amamentação, tem tanta ocitocina justamente para que crie essa conexão com o filho. Né? Tanto que tem muito disso, assim, mesmo as mães, né, que têm o parto e que gostaria de doar, né, o filho, se ela amamenta, a maioria não tem mais coragem de doar o filho, né, porque cria essa conexão muito grande, né, quando a gente está amamentando e aumentando esse hormônio da ocitocina. É bem interessante isso, né? Eu já fiz esse teste. Antes de assistir essa aula, né, com o professor Helder, eu já fazia esse teste e eu já percebi que funciona mesmo. Eu tenho uma, que eu falo que é minha amiga. Eu tenho uma amiga fibromialgia. Ah, E amiga! quando, menina, ela vem me visitar. Tem Aham. dia que ela vem me visitar assim que eu não consigo pôr o pé no chão, assim, de tanta dor. Aí esse dia é o dia do abraço. Eu já começo abraçando aqui, abraço meu marido, minha mãe, a Ah, gata, que pé. legal, que Eu legal. chego lá no meu trabalho, que eu trabalho numa escola, né? Aí eu chego Aham. lá, já começo, falo lá, cumprimento as meninas. Posso te dar um abraço? Ah, que legal. Abraço, 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 abraço. Você acredita que. Não, isso é verdade mesmo? Parece Sim, engraçado, mas é verdade. mas é. Menina, dá assim, mais ou menos, no meio do período, parece que eu já senti assim, aquele alívio, sabe? E aí tem Aham. colegas que são grandonas, assim, daquele abraço, assim. Abraço de urso. E assim, a gente vê que faz diferença mesmo. E nesse Faz. estudo que a Juliana comentou, né, Juliana? Nesse estudo era a meta de 100 abraços no mês, né? Aham, sim. Só não vale abraçar a mesma pessoa, tem que ser três. Tem que ser pessoas diferentes. Salvo o casamento, né, gente? Um abraço de 20 minutos lá com outra pessoa fica meio estranho. Mas no casamento, o seu casamento aí é de 20 segundos, né? O abraço. Agora, nas outras relações, são abraços, né? Mas abraços frontais mesmo, aquele abraço de peito com peito, né? De coração com coração, ali para sentir, né? Essa positividade toda que acaba transferindo, né, um para o outro. É muito legal, né? E a gente já está aqui, acho que nos finalmente, né? Eu queria ver com o pessoal, né, se tem alguma pergunta. O pessoal está quietinho ali, eu vejo Oh, que está. menina, nem deu tempo da gente ensinar o diário da gentileza. Ah, não, mas fala aí, a gente ainda está aí, ó. Pois é, ensinar aqui o pessoal o diário da gentileza, né? Que é escolher também toda uma meta, né, Juliana? Todos os dias fazer um ato de gentileza, de preferência que seja diferente, né? Um do outro e vai anotando no final do dia, que é o que nós comentamos também, né? Que traz emoções positivas, bem-estar. Então são coisas assim que parecem ser simples, mas que todas essas dicas, dessas ferramentas, na verdade são ferramentas, né, Juliana? São Essa ferramentas, do intervenções. abraço, isso, essa do abraço, da resposta ativa e construtiva, e a do diário, né, de abraços, de gentileza, aliás. Então, Aham. são dadas, então é cientificamente comprovado mesmo. Pode pôr em prática aí, né? Põe em prática aí, depois conta pra gente, né, Ilza, como é que foi a sensação no final do dia. E é bem interessante a gente fazer no final do dia um diáriozinho mesmo, sabe, para falar o que sentiu, né, naquele dia, tal, para que você tenha uma noção do resultado, né, desses exercícios, que é muito interessante, né, é muito legal. Enfim, e eu queria saber, né, eu não sei se está travado aqui ou se o pessoal fez alguma pergunta, porque não está aparecendo para mim. Tá tudo Juliana, travado. É, o Leandro falou que ele não conhece 100 pessoas. Mas aí, no caso, Leandro, é no mês, tá? no meio. Não, de repente vai lá na padaria, Leandro, e dá um abraço, sabe? Ai, que pena. Não tá aparecendo para mim os comentários, ó. Parou aqui. Ah, agora que apareceu, ó. Olha que doidura. Não tinha Oh, aparecido, ó. É, tanto carinho do pessoal aqui, hein, ó. Ó, gente? agora que começou a aparecer para mim aqui. Olha que doido. Né? Deixa eu dar uma lidinha aqui. Ah, que legal, queridos, ó. Fico muito feliz. Eu não sei por que não estava aparecendo para mim os comentários.
Mas é muita informação, né? A Márcia falando, é muita informação. Com certeza, mas ó, a gente vai deixar gravado, né? Ô, Leandro, não conheço 100 pessoas. Ó, o Leandro, que gente, acabei de conhecer essa figuraça, né, no acampamento que a gente teve. Ele já curtiu meu filho ali, abraçando meu filho. Então, o Leandro, ó, já tá capacitado para abraçar todo mundo, Leandro. Um querido. É, e aí, tipo, e fora isso, gente, né? Esse diário do abraço, né? Da gentileza, tem o diário da gratidão também, que é muito interessante, que acaba também fazendo com que a gente lembre os relacionamentos que a gente teve durante o dia, né? Então, assim, o diário da gratidão também é isso, assim, no final do dia, de repente, no final do dia, já faz no mesmo diário, né? As gentilezas que você praticou, né? E as gratidões que você teve no dia. E na frente da gratidão, tipo, na frente das bênçãos que aconteceram no dia, coloque como você contribuiu, né, para que aquilo acontecesse. Provavelmente essa contribuição vai ter sido alguma gentileza que você fez, né? E pode ter sido, pode até nem ter sido naquele momento, mas foi em outro momento, com certeza, né? E são ferramentas mesmo, né? Como diz a Ilza, são ferramentas comprovadas, é tudo cientificamente comprovado, não é coisa assim de uma dúzia de pessoas, né? Não são, então são centenas, milhares de pessoas que eles fizeram os testes, né? Por um longo período de tempo, tudo cadastrado, né? Catalogado, para saber que realmente dá esse resultado e essas percentuais que a gente comentou aqui, né? E fora isso, Ilza, né? Indo aí para o final, eu queria até falar, né? A minha mentoria, eu também trato disso, gente, né? A gente fala sobre todas essas ferramentas, como chegar, né? Na minha mentoria mesmo, eu falo, ajuda a pessoa a afastar os pensamentos sabotadores, né? Curar as feridas emocionais ali, encontrar a sua vocação profissional, propósito de vida, tudo por meio, né, da psicologia positiva, virtuologia e Ikigai. E a próxima turma vai começar dia 4 de setembro, né? Toda quinta-feira à noite. E quem quiser, quem tiver interesse, me manda uma mensagem, vamos marcar uma sessão exclusiva e gratuita aí para conhecer, para reconhecer e analisar suas forças de assinatura, que eu vou ficar muito, muito feliz em demonstrar, né, em ajudar, e também que você conheça quais são os seus talentos e forças de assinatura, que já é um grande passo para que a gente tenha uma vida realmente feliz e significativa, né, Ilza? E você, querida, o que você me diz aí para os finalmente? E através, né, da psicoterapia positiva, né, nós somos agente, né, do Felicidade e Florescimento, né, Juliana? E no meu Sim. caso, eu trabalho com a psicoterapia positiva e também com análise de forças pessoais, né? Se alguém também desejar saber mais. E acho interessante, assim, que essas ferramentas que nós utilizamos aqui são ferramentas que nós já utilizamos nos nossos atendimentos, né? E, no mais, agradecer. Muito obrigada pela paciência. Né? Obrigada, Mara. Obrigada pela parceria. Foi Acho que a gente show, né? falou, né, Muito Juliana? E obrigada. agradecer as pessoas aqui, todo mundo. Olha o maior carinho aqui, nossas colegas, nossas amigas aqui do grupo, doutor Paulo, a do doutor Helder também, o pessoal, os Sim, amigos que muito, prestigiaram aqui, que muito sorriram pra obrigada, gente, querido. né? Ó, sim. Nossa, muito, muito, muito obrigada mesmo pela presença, pelo carinho. Nossa, é muito bom mesmo a gente ir vendo, né? E vendo ó, a Dê aqui. Não tem como não ser mais feliz praticando, é verdade, né, Dê? E é tão bom, né, a gente ter esse pessoal nos ajudando ali, empolgando, né? Eu falo, quando a gente incentiva os outros, né, a falar, só de estar presente ali, já está incentivando as pessoas a continuarem falando sobre o mesmo assunto, né? Continuarem entregando conteúdo. É o que eu falo assim, sempre que eu vejo uma coisa muito legal, eu faço questão de compartilhar, né? Nem que seja no chat, né, para as outras pessoas, porque coisas boas, a gente tem que compartilhar. A mídia está cheia de coisa ruim, né? Vamos nós compartilharmos coisas boas, né, que realmente importam e fazer presença, né, sempre quando possível,
nesses eventos para incentivar mesmo as pessoas a continuarem, né? Muito obrigada pela presença, muito obrigada, Ilza, pela parceria, né? Primeira de muitas aí, Eu vai que dar tudo agradeço, bem. Ana. Ótima noite a todos, né? Ótima semana e um beijo para todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Um abraço, Até. obrigado. Tchau. Beijo. Tchau.